Olá, amigos! Sou o Leandro Loureiro, do canal Os Grandes do Rio, e estou aqui com vocês para analisar, um resumo do que foi essa nona rodada do campeonato. Gostaria que vocês deixassem seu palpite, suas opiniões, no caso. Comente conosco e ver se vocês concordam ou não com a minha análise, tá? Toda rodada tem um vencedor. O da sétima rodada eu botei o Flamengo, a oitava eu não consegui fazer. Então vamos fazer da nona rodada. Quem foi o grande vencedor da nona rodada? Então vou falar aqui com vocês o resumo dos jogos, tá? Red Bull Bragantino enfrentou o Juventude. A partida foi 2-1. O Bragantino foi muito bom esse resultado. O 1-1 já estava muito bom, porque o Bragantino ficou com um jogador a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo. O Jadson foi expulso. Então, na raça, o Bragantino fez 1-0 com o Elinho, tomou um empate com o Luiz Mandaca, e depois o Elinho de novo desempatou. Então, essa vitória merecida. Bragantino, mereceu mesmo. Realmente se superou, tá? Fluminense e Atlético Goianiense. Que jogo ruim. Reclamaram do público. Acho que foi 20 mil no Maracanã. Foi ótimo. Ingresso caro, R$100, o mínimo. E pra quê? Pra ficar lá sem emoção nenhuma. Emoção só no final do jogo. Só o final do jogo que ficou bom. Fluminense fez 1-0 com o Ganso, um golaço. Mas o jogo foi um jogo marcado por ser um jogo ruim e com muita confusão no final do jogo. Também dentro de campo também teve umas tretas lá. O gol do Ganso, Luiz Fernando fez um golaço aos 45 e aos 50, Zuleta fez o gol da vitória do Atlético Goianiense. Mas enquanto estava 1-0 Fluminense, no finalzinho, tipo os 30 minutos para lá, só deu o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, além de era para ter ganho por muito mais gols do que 2-1. Era para ter sido uns 4. Tá? Foi o erro deles mesmos. Eles não conseguiram ter uma melhora na finalização, porque, cara, só deu eles. Só deu o Atlético Goianiense, tá? O Fluminense realmente está precisando ter mudanças nesse time. E vamos falar agora do Vitória e o Internacional. O Vitória conseguiu sua primeira vitória esse ano na Série A. Venceu por 2-1 o Internacional. Um jogo bom, um jogo disputado. O goleiro Fabrício, cara, tá agarrando demais, hein, cara. Um jogo muito disputado e decidido no último lance do jogo. Os gols foram marcados por William Oliveira, o Wesley empatou e Wagner Leonardo de pênalti no último lance do jogo decidiu a vitória para o Vitória. Um bom jogo, tá, gente? Foi um bom jogo, bem disputado mesmo. Outro bom jogo, pelo menos um bom primeiro tempo, Corinthians e São Paulo. Que primeiro tempo emocionante. Emocionante, tá? Foi um bom jogo, foi 2-2, partida bem disputada. Lucas Moura fez 1-0, Coronado empatou com um golaço, Kaká marcou contra e o Mosquito fez outro golaço. Só que primeiro tempo intenso e o segundo tempo de confusão, sabe? Não ficou muito legal o segundo tempo não, mas foi um bom jogo, tá? Atlético Paranaense e Flamengo. Outro jogo ruim. Cara, jogo ruim. Esperava muito mais desse jogo. O Atlético Paranaense marcou de pênalti com o Fernandinho e o Flamengo empatou no último minuto do jogo, aos 53 minutos, com Everton Araújo, menino da base, fez esse gol do Flamengo aí. Garoto novo, né? Fez esse gol aí. Mas foi um jogo que tu olhava e falava, esse jogo vai terminar empate. Sabe, um jogo de empate mesmo, realmente. Não foi um bom jogo, tá? Eu esperava mais desse jogo aí. Grêmio e Botafogo. Aqui surgiu o vencedor da rodada, tá? A rodada foi toda muito boa para o Botafogo, que hoje é o novo líder do campeonato. Vou deixar a tabela aqui para vocês. Botafogo, o novo líder, tá? Botafogo ganhou de 2-1 do Grêmio. Primeiro gol do jogo marcado por Cuiabano, lei do ex, um belo passe do Marlon Freitas, também é outro que está jogando muito bem. O Grêmio empatou com Gustavo Nunes e Luiz Henrique deu um belo passe para Júnior Santos, que marca o gol da vitória. Botafogo, assim, é o novo líder do campeonato. E tá jogando bem, tá, o Botafogo? Mas não jogou bem, não. Essa vitória foi graças ao goleiro John. Tá? O John salvou, foi um bom jogo, Botafogo e Grêmio. Bem disputado, tá? O jogo foi em Cariacica, no Espírito Santo. O John que garantiu essa vitória agarrando demais, é demais mesmo. Foi um jogo muito aberto. Vamos falar de um jogo ruim. Vasco e Cruzeiro.
esse jogo foi ruim. Foi pro Vasco, não, foi ruim pros dois. Os dois times, cara, jogo ruim também. Jogo ruim. O placar foi digno, 0-0. Primeiro tempo ruim pros dois. As defesas foram melhores. No segundo tempo, o Vasco foi melhor, tá? O goleiro Anderson fez um defesaço numa bola que o Verratti desvia. Embaixo do gol, o Zé Gabriel toca nela. Finaliza, né, se jogando nela de carrinho. O goleiro Anderson fez um defesaço. Tá? Mas, cara, um jogo de 0-0 mesmo. O placar para mim foi justo para os dois, um jogo ruim. E a grande surpresa da rodada, Cuiabá 5, Fortaleza 0. Um passeio, um atropelo. Cuiabá goleou. Fortaleza teve 2 jogadores expulsos, o Renato Kais e o Brits, mas as expulsões foram no final do primeiro tempo. Tá? No final do primeiro tempo, o Cuiabá já estava ganhando esse jogo. Tá? Cuiabá marcou o primeiro gol com o Cleison, segundo gol com o Ramon, terceiro gol com o Jonathan Cafu, quarto gol com o Isidro Pita e o quinto gol com o Sobral. Tá? Um passeio, 5-0 no Fortaleza. Criciúma e Bahia. A partida foi 2-2. Criciúma chegou a abrir 2-0 no placar. Achei que seria um jogo fácil. O Criciúma estava 5 pontos, estava jogando muito bem, tá? Só que Bahia, eu falei, tem um time certinho, tem avisado isso aqui a todo mundo, tá jogando direitinho, tá tendo futebol intenso. Só que ontem demorou para estar esse futebol intenso, tá? E depois da Bahia chegou a diminuir, né, com o Everaldo, ficou 2-1, e o goleiro do Criciúma foi expulso. Tá? O goleiro, porra, garoteou demais. Garoteou. Isso que eu falo, o goleiro é muito fundamental, o time ter um bom goleiro, cara. O Gustavo não é um goleiro ruim, mas, porra, inocente, cara. E a discussão lá com o Tassiano tomou amarelo, logo depois faz cera. Porra, tá de sacanagem. Aí não dá, pô. Aí não dá. Foi expulso e Caio Alexandre marcou o gol do empate. Até que o Criciúma ainda quase fez o gol da vitória com um a menos, tá? Mas terminou mesmo em 2-2, tá? Um bom resultado pro Bahia que buscou esse resultado do jogo, né? Olá, meus amigos. E o jogo de fechamento da rodada foi o que muitos não esperavam. Acho que nem o mais otimista dos palmeirenses esperava, hein? O Galo tomou de 4-0 do Porco. Palmeiras engoliu o Atlético Mineiro lá. Primeiro tempo, gol de 1-0 com Aníbal Moreno. Segundo de Piquerez. Terceiro de Estevão, tá jogando muito esse moleque, cara. E o quarto gol do Rony, se eu não me engano. Cara, Rony não, Flaco Lopes. Foi Flaco Lopes o quarto gol. Isso aí, cruzamento do Vanderlan. Cara, só dá Palmeiras. Hulk foi expulso no final do jogo. Paulinho foi expulso também. Cara, o Vasco, com aquela derrota pro Palmeiras, acordou o Palmeiras, que o Palmeiras jogou muito bem contra o Vasco. O Vasco deu muito espaço, né? O Palmeiras jogou muito bem e pegou o Galo. Cara, parecia que ainda estava enfrentando o Vasco. Cara, massacrou o Galo. Eu não esperava. E eu já até falei, né, a parte acima, que o Botafogo foi o grande vitorioso dessa rodada. Mas o Palmeiras ressurgiu, hein? O Palmeiras ressurgiu, o Textor já deve estar com o olho já desesperado. Rapaz, e essa vitória, assim, vitória tudo bem, era um jogo muito difícil. Mas uma goleada, não esperava. Então são essas informações da análise da rodada. Vou fazer agora da rodada 10, vamos analisar. Eu vou deixar aqui o vídeo, vocês analisem comigo, vejam o resultado aí comigo e dê o palpite de vocês aí, pessoal. Tamo junto. Essa é a tabela atualizada do Brasileirão, tá? O Botafogo em primeiro, seguido por Flamengo e Bahia. O Palmeiras saltou para o quinto lugar e vai brigar, cara. O Palmeiras mais uma vez vai brigar, tá? O Botafogo já deve estar se tremendo todo, que de novo tá chegando o Palmeiras, tá? Mas eu acho que esse ano o Botafogo tá com o time mais forte, tá? Mas a briga tá boa lá na parte de cima e na parte de baixo também. Grêmio, Criciúma, Fluminense e Vitória. E seguido do Vasco, um monte ali em cima também que tá apertado. Cara, tá muito disputado esse campeonato, hein? Olha, na próxima rodada aí vocês podem ver a ordem dos jogos. Vou fazer um vídeo também analisando, tá? Essa 10ª rodada, vou botar meus favoritos. Vocês olhem aí, coloquem o favorito de vocês. Vamos interagir, vamos bater esse papo aí. Deixem as suas opiniões. Tamo junto, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Tchau.